Olá, hoje nós vamos falar um pouco aqui de conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto que nós vamos falar é sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por esse N maiúsculo. Esse N ele é escrito de uma forma diferente, meio estilizado, com uma barra aqui na lateral, tá? E assim, o conjunto dos números naturais, ele são aqueles números que nós utilizamos para fazer a contagem dos objetos, tá? Então, para contar os dedos da mão, para contar quantos anos eu tenho. Então, o conjunto dos números naturais são aqueles números que nós já começamos a aprender lá desde a nossa infância, quando nós somos crianças lá, que a gente aprende a contar quantos anos nós temos, contar os dedos da mão, os dedos do pé. Então, é esse o conjunto dos números naturais. Eu representei aqui o conjunto dos números naturais, por exemplo, que coloquei o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei esses três pontinhos aqui, que são reticências, que esses pontinhos, eles indicam que esse conjunto, ele é infinito. Então, eu tenho infinitos números naturais aqui, que eu não consigo contar, tá? Mas, então, esse é o conjunto dos números naturais, tá? Que é o conjunto de números que nós aprendemos lá no 6º ano do Ensino Fundamental 2. A gente conhece, aprende sobre esse conjunto aqui dos números naturais. Então, olha só, eu tenho aqui 2 mais 3, eu estou fazendo uma operação com números naturais, uma operação de soma, 2 mais 3 é igual a 5. E 5 também é um número natural. Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 4 é 12. Então, eu peguei 3, que é um número natural, vezes 4, que é um número natural, e deu o resultado 12, que também é um número natural. Agora, olha só, eu peguei 5 menos 8. E o resultado dessa operação é menos 3. E menos 3 não é um número natural. Então, ó, menos 3 faz parte de outro conjunto que nós vamos conhecer aqui, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado por esse Z, um Z maiúsculo, escrito também de forma estilizada, né? Então, apesar de ser números inteiros, o símbolo desse conjunto é esse Z. E esse Z vem da palavra Zahl, que quer dizer número em alemão. Estou falando Zahl aqui, mas nem sei se pronuncia dessa forma, tá? Então, olha só, o conjunto dos números inteiros, eles os números que eu representei aqui por alguns números, tá? Então, alguns números negativos e alguns números positivos. Então, olha só, o conjunto dos números inteiros tem do 0 para a minha direita, são os números positivos, são os números inteiros positivos. Do 0 para a esquerda, são os números inteiros negativos. Só que tudo isso aqui é o conjunto dos números inteiros. E esse número aqui, ele vai para o infinito, tá? Eu tenho os 3 pontinhos de reticências aqui, que me indica que esse número vai para o infinito. Então, aqui eu tenho menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, e assim, esse número vai decrescendo lá para o infinito. E aqui do 0 para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e esse número também vai crescendo aqui para o infinito, tá? Então, mas todos esses números aqui faz parte do conjunto dos números inteiros, representado por esse Z, tá? Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, do 0 para a minha direita, eu tenho os números inteiros positivos, que nada mais é que esses números naturais aqui. Então, eu posso falar que o meu conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Se é contido, está dentro, tá? Então, olha só, esse C aqui com as pernas alongadas é um símbolo que chama contido. Então, ó, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Está contido, está imerso, está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então, ó, do 0 para a direita, eu tenho meus números inteiros
positivos, que também são o conjunto dos números naturais. E do 0 para a esquerda, eu tenho os números inteiros negativos, ok? Então, está aqui representado o conjunto dos números inteiros, que são todos os números positivos e todos os números negativos. Agora, olha só, eu posso pegar esse conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros, e representar ele em uma reta numérica, tá? Então, ó, coloquei a representação aqui desse conjunto dos números inteiros aqui na reta numérica. Então, ó, o meu zero aqui sempre vai ser a origem da minha reta, tá? E do 0 para a direita, eu tenho os números inteiros positivos. E do 0 para a esquerda, eu tenho meus números inteiros negativos, tá? Então, assim, onde que nós encontramos números inteiros? Hoje é comum encontrar números inteiros em temperaturas muito baixas. Por exemplo, no inverno aqui brasileiro, quando a temperatura está muito baixa, geralmente lá no sul, e as temperaturas chegam a menos 2 graus Celsius, menos 3 graus Celsius, menos 7 graus Celsius. Então é onde eu posso encontrar números inteiros, medir temperaturas muito baixas. Outros locais que eu posso encontrar números negativos também é em painel de elevadores, onde marca lá os andares. Então, você tem prédios que têm subsolos. Então, quando chega no nível da rua e passa, vai ser o 0, que é o térreo. E quando isso vai para o subsolo, aí começa a aparecer os números negativos, -1, -2, -3, que geralmente em prédio, esses subsolos são as garagens dos automóveis. Outros locais que você também pode ver números negativos é em tabela de campeonato, tá? Então, aqueles times que geralmente estão lá na zona do rebaixamento de um campeonato de futebol. Então, às vezes ele fez lá 10 gols e tomou 18 gols no campeonato. Então, ele tem um saldo negativo lá de -8 gols, porque ele fez 10, mas tomou 18 gols. Então, esse saldo de gols que ele deve é negativo, tá bom? Então, olha aqui, na minha representação dos números inteiros na reta numérica, olha só, os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, está representado aqui que são os números inteiros positivos, e do 0 para a esquerda eu tenho -1, -2, -3 e assim sucessivamente, que são os números inteiros negativos. Olha só, os números, eles são crescentes quando ele está indo para a direita. Então, no sentido da direita, esses números são crescentes. Por quê? Porque ó, o 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2, o 4 é maior que o 3. Então, esses números, nesse sentido, eles são crescentes, tá? E no sentido da direita para a esquerda, esses números são decrescentes. Por exemplo, o -1 ele é um número menor que 0. Ó. -2 é um número menor que -1. -5 é um número menor que -4. Então, quanto mais esses números estão indo para a esquerda, mais eles são menores. Por exemplo, ó, o 3 é menor que o 4, e o 3 está à esquerda do 4. Entendeu? Então, por isso que se eu for do 5 para o 0, isso aqui está sendo havendo um decrescimento, né? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Está havendo um decrescimento, ó, -1, -2, -3, -4. Isso aqui está decrescendo, tá? Agora, ó, se eu for -6 para o -3, aqui está crescendo, tá? Então, o -6 é menor que o 5, o -5 é menor que o -4, ou seja, o -4 é maior que o -5. Então, ó, eu preciso saber disso aqui, ó, que o -3, por exemplo, é menor que -2. Quanto mais o número está à esquerda, mais ele é menor, tá? Então, vocês têm que fazer a mesma analogia que quando você está com os números inteiros positivos, ó, o 2 é menor que o 3, ó, e o 2 está à esquerda do 3, por isso que ele é menor. E aqui também é. O número que está à esquerda do outro ele é menor. -5 é menor que o 4. Por quê? Porque -5 está à esquerda do 4. Tudo bem? Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e a representação desses números aqui na reta numérica.
Então, aqui do 0 para a direita, que eu tenho os números inteiros positivos, que também são os números naturais, tá? E do 0 para a esquerda, que eu tenho os números inteiros negativos, tá? Então, eles só são inteiros. Por exemplo, eu posso falar que o 4, ele é um número natural, mas ele também é um número inteiro. Por quê? Porque ele está, ó, dentro do conjunto dos números inteiros. Agora, ó, o menos 4, ele é só um número inteiro, ele não é natural, porque o menos 4 não está aqui dentro do conjunto dos números naturais, tá ok? Então, espero que ficou claro isso aqui para vocês, quem são os números naturais e quem são os números inteiros, tá? Os números naturais são os números que nós utilizamos para contar objetos, e eles só são os positivos. E os números inteiros são os números positivos e também os números negativos. E que o conjunto dos números naturais está imerso no conjunto dos números inteiros.